Graça e paz, amados. Jesus continue abençoando sua vida grandemente. Olha, igreja linda, para a glória do Senhor Jesus, viu? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Você também que nos acompanha, não pôde estar conosco. Deus continue também abençoando sua vida, te fortalecendo mais e mais em nome do Senhor Jesus. Nós veremos um assunto que também pouco se fala, pouco se comenta, que é a respeito do projeto de Deus na batalha espiritual utilizando os anjos à nossa disposição. Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E o versículo 12. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pois bem, irmãos, tendo esse panorama em vista, onde é que nós entramos em tudo isso? Porque parece que a missão sublime dos anjos está muito associada à divindade e a tudo que aconteceu no passado. Aí a gente volta àquela questão de que o Velho Testamento, ele não é apenas um livro de histórias, é a palavra viva de Deus. Então eu tenho que olhar para a missão dos anjos e entender que o Deus Todo-Poderoso, que eu sirvo e você também, eles são enviados para prestar ajuda a todos aqueles que são herdeiros da salvação e daqueles que herdarão a salvação. É por isso que quando a gente volta para Hebreus, e nós lemos apenas o versículo 14, Hebreus capítulo 1, volte lá para Hebreus capítulo 1, versículo 13, isso aqui derruba toda a ideia de que Jesus é apenas um anjo. Porque se eu coloco Jesus no patamar de anjo, eu tenho que dizer que ele foi criado, e Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu, Jesus é eterno, os anjos não são, mas tem papel específico na vida daqueles que herdam e herdarão a salvação. Hebreus 1, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim, e ministra aos nossos corações. Hebreus 1, versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Nenhum anjo tem essa autoridade. Não são todos eles espíritos, aí fala dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmãos, eu preciso entender o que é que os anjos, como eles atuam, essa dinâmica espiritual na minha vida e na sua vida, em termos da batalha espiritual. Porque, irmãos, Deus não está indiferente aos ataques que são concentrados contra o seu povo. Deus não está sentado no trono esperando as coisas acontecerem. Se Deus olha para você e vê que você precisa de algo a mais, Ele vai enviar anjos, que vai acampar ao seu redor, que vai montar guarda nos momentos de perigos. Anjos que entrarão em ação livrando você de todo o mal, porque Ele é Deus, e os anjos recebem ordens diretas de Deus. Você não precisa autorizar que o anjo faça alguma coisa, porque o Senhor da guerra, o Deus dos exércitos, é quem dá a ordem. É Deus quem observa e sabe, nesse observar, que Satanás está fazendo o que pela terra? Ele está rodeando, ele está passeando pela terra, e Deus sabe disso. Deus dá ordem aos seus anjos para livrar você do mal, para proteger você individualmente, para proteger cada salvo de todos os caminhos que fazem tropeçar. É por isso que nós abrimos também lendo o Salmo 91, porque aos seus anjos Deus dará ordem ao seu respeito, ao meu respeito. Para que os anjos façam o quê, irmãos? Os anjos te guardem, para que você não tropece em alguma pedra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor também acampa ao nosso redor. Mas não somente isso, para nos livrar de algumas batalhas. Deus é tão maravilhoso, que quando Ele vê dentro do seu plano maravilhoso e glorioso, Ele vê que algo pode te ameaçar de morte, dentro do plano de Deus, Ele envia um anjo específico para te livrar da morte. Isso nos faz lembrar do que aconteceu também em Daniel.
que às vezes a gente se esquece. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 22, Daniel, capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz assim, ó, o meu Deus enviou o seu anjo, e a Bíblia declara que o anjo fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal ou dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel capítulo 6, versículo 22. E claro que no desenrolar da batalha espiritual vão surgir mais e mais demônios, até em figuras de animais, tentando estraçalhar, tentando devorar o escolhido de Deus. Aí o que é que Deus faz? Olha, ali é morte. Não, eu escrevi no livro da vida que ainda não chegou o dia dele. E aí Deus manda um anjo para livrar você da morte. E você talvez não faça ideia ao longo dessa semana quantos livramentos de morte Deus te deu, porque enviou um anjo específico. Seja você tomando um café da manhã, você fechando a porta de casa e saindo, e você não faz ideia ao atravessar a rua, porque, irmãos, o diabo, ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele está ensandecido. Então a nossa vida, ela não pode ser numa total tranquilidade, no sentido de que eu não posso, viver assim, assustado com tudo. Mas saber que o diabo, porque ele anda ao nosso derredor, e esse buscar de tragar, é para tirar a sua vida. E se não aconteceu, foi porque Deus te livrou e tem te livrado o tempo todo, irmãos. Não é nada específico. Ah, mas fulano, olha, fulano foi para a glória, morreu, porque Deus tinha determinado que aquele seria o dia de fulano. Mas você que está vivo, você só está vivo porque Deus enviou um anjo para te proteger da morte. É simples assim, olhar para as Escrituras. Ele fez isso com Daniel na cova dos leões. Ele faz isso com você nos dias de hoje. O anjo não está ao seu lado apenas para amedrontar, não. Tem batalha espiritual acontecendo, sendo travada. E olha, irmãos, quando nós temos esse entendimento, a nossa percepção de mundo, ela muda. Porque a gente começa a perceber, olha, eu estou aqui, estou vivo, estou tomando meu café, estou saindo para trabalhar. Obrigado, Jesus. Eu não estou vendo e talvez nem sentindo. Tem algumas pessoas mais que têm alguma sensibilidade a isso, nada místico. Mas eu não sei você, só abrindo um parêntese. Você entra em determinado local e de repente você sente alguma coisa estranha no seu organismo. Já aconteceu comigo e acontece algumas vezes. Isso é real, irmãos. É real. Tem coisas acontecendo ao nosso redor que a gente não faz ideia e o nosso organismo acaba sentindo. Devido à intensidade dessas batalhas que são travadas e quantos livramentos de morte Deus nos tem dado. Deus também envia anjos para nos livrar de prisões. A igreja, por exemplo, a igreja primitiva, ela sofreu muito no início da sua formação. Quantos irmãos foram presos? Apóstolos eram perseguidos, eram ameaçados, eram açoitados, como foi o caso do próprio Pedro. Mas os anjos, a muitos, livrou das prisões. A Bíblia fala em Mateus no capítulo 13, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Por isso que a gente pode descansar no Senhor, esperar a justiça dEle, porque o nosso general, ele não está alheio às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mateus 13, versículo 41. Você tem? Glória ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que mandará o Filho do Homem, a quem? Aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Ainda em Mateus, no capítulo 13, olha os versículos 49 e 50. Assim será na consumação do século, Mateus 13, 49 e 50. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. E a Bíblia diz, com toda clareza, que ali haverá o que, irmãos? Choro e ranger de dentes, mas isso só na vida daquele que não conhece a Jesus. Mas a gente encontra várias outras atividades dos anjos na palavra do Senhor, trazendo vitória a um determinado momento de batalha. Os anjos lutam contra os demônios.
Os anjos, eles guiam os filhos de Deus, além de proteger. Os anjos do Senhor, eles confortam e prestam assistência. Lembre-se, os anjos tomam forma humana. Os anjos, irmãos, semeiam ânimo e esperança. Ou você acha que quando os discípulos, e mencionamos aqui no último encontro, os discípulos estavam esperando descer do Espírito Santo para sair de Jerusalém e começar a evangelizar? Quem foi que apareceu aos discípulos quando eles estavam olhando quando Jesus subiu? Os anjos, animando aos discípulos: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele vai voltar. Os anjos, irmãos, são mensageiros de boas novas. Os anjos também te protegem de maneira individual. Só que a gente não pode se esquecer que mesmo antes de tamanha referência, os anjos não podem ser adorados. E isso a gente sabe, a gente não está aqui para confrontar qualquer que seja o segmento religioso, não estamos aqui para isso. Mas a gente sabe, você sabe que tem alguns segmentos que enaltecem aos anjos, tem orações para anjos, tem louvores para anjos, mas a Bíblia, ela proíbe a adoração a anjos. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9, você vai abrir a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Lembra que João, ele escreve para as igrejas, as 7 igrejas, ele traz uma série de mensagens, e de repente, na inocência, João, ele se prostra num ato ingênuo e ele é repreendido. Apocalipse, último livro das Escrituras, no capítulo 22, versículos 8 e 9. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: eu, João, versículos 8 e 9, sou quem ouviu, e não somente isso, mas viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, como é que está aí na sua Bíblia? O que é que diz aí? Ele se prostrou aos pés do anjo, que mostrou a ele todas essas coisas, mas se prostrou para fazer o quê? Para adorá-lo. Então, olha só o que o anjo diz para ele no versículo 9. Então ele mesmo me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Faz o quê? Adora a Deus. A adoração é a Deus. Irmãos, isso é importante, porque assim como aprendemos a respeito da unção que nos ensina e nos dá sabedoria, essa mesma unção, através do poder da unção, ela proíbe que você até comungue com pessoas que adoram anjos. Ela diz para você essa unção para você nem cumprimentar pessoas que seguem dessa forma. Porque o único que merece adoração é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o único que pode dar ordem aos anjos ao nosso respeito. A gente não consegue mensurar as coisas que acontecem e que estão para acontecer. Mas a gente pode olhar para Deus na pessoa de Cristo e entender que em todo momento temos anjos vivos, reais, não é história, mas é a palavra do Senhor que acampa ao nosso redor. Eu me lembro que certa vez, estava comentando com a minha esposa, ela trouxe até à memória isso, pastor Timóteo, um dos fundadores da Igreja Batista Esperança, através da missão ABWE, ele contou que certa vez, ele fazendo uma caminhada, ele tinha um relógio muito bonito que ele ganhou de presente, desde o dia que eu conheci até o momento que ele retornou para os Estados Unidos, ele sempre usava esse relógio, um presente que ele ganhou, eu admirava o cuidado e o zelo que ele tinha. E numa dessas caminhadas, ele contou o seguinte, que ele estava andando sozinho e que alguém tentou roubá-lo. Mas isso ele só soube, parece que 2, 3 dias depois, porque como ele fazia uma caminhada habitual, a pessoa que foi para roubar ele nesse determinado dia, criou coragem e foi lá falar com ele. Até para alertar ele também, porque andava meio distraído, quem conheceu o pastor Timóteo sabe como ele era. E disse assim, olha, eu fui para lhe roubar num determinado dia,
Não somente para lhe roubar, mas para fazer uma perversidade mesmo. E te roubar. E só não fiz, porque tinha um cidadão, que enquanto o Senhor caminhava, o cidadão parece que caminhava de costas assim, ó. E me olhava com um olhar fulminante. E ele reluzia. Ele brilhava. E eu fiquei com medo. Ele tinha uns 2 metros de altura. E eu fiquei com medo. E pastor Timóteo, quando contou isso, claro que pastor Timóteo não viu, ele não chegou a ser roubado no dia, não se sentiu ameaçado. O bandido contou 2, 3 dias depois. Mas pastor Timóteo não viu anjo nenhum. Mas o bandido viu. E voltou para testemunhar. Eu fico imaginando, se você sai da sua casa, mesmo com tantos perigos que rondam na nossa sociedade, e você ainda tem o privilégio de voltar para sua casa, em segurança. Deus deu ordem a algum anjo para te proteger. Mas não tenha dúvidas disso. Isso faz com que a gente tenha coração grato a Deus. Que a gente comece a agradecer mais, porque assim, uma coisa é eu começar a olhar dentro dessa batalha espiritual e ver o quanto que Deus fornece de ferramentas para que eu possa lutar e vencer. Mas nas batalhas que eu não posso vencer, Deus envia anjos para proteção pessoal, segurança pessoal. Imagine, você que é filho e filha de Deus, você tem segurança particular 24 horas. E eu falo 24 horas é no sentido literal da coisa. Porque a Bíblia diz também que Deus dá aos seus enquanto eles fazem o quê? Você pode dormir, que tem uma segurança particular. Não vá, pelo amor de Deus, ficar com medo. Depois pensar, meu Deus, o pastor falou, e você vai sentar, você que... Pelo amor de Deus, viu? Deus é contigo, Ele faz com que você repouse em paz e segurança. E se tem a oportunidade de acordar no dia seguinte, é porque tinha uma segurança de primeira categoria te protegendo lá, um anjo do Senhor específico. Irmãos, Deus trabalha nos detalhes. A Bíblia diz que Deus, Ele não somente conta todas as estrelas do céu, e em tempos de interior, olhar para o céu estrelado, porque não tem muita luminosidade artificial, é lindo demais a quantidade de estrela que a gente vê. E a Bíblia diz que Deus não somente conta elas, mas Deus dá nome a cada uma delas. Você acha mesmo que aquele que conta até os fios de cabelo da sua cabeça não iria colocar um esquema de segurança que viesse a exceder qualquer pensamento humano? Ele cuida dos seus. Ele acampa ao redor daqueles que o temem. É por isso que no começo eu falei e disse assim, olha, é somente daqueles que o temem, daqueles que conhecem a Jesus. Essa exclusividade, o nosso Deus, Ele é exclusivista. Ele é assim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro nome senão o nome de Jesus. Deus é exclusivista. A Bíblia revela para mim lá em Êxodo no capítulo 20 que toda a terra é dele e ele escolheu um povo para ele. Ele é Deus. Ele é exclusivista. E essa proteção, esse amparo é só para os filhos. Pastor, eu ouvi que Deus é pai de todo mundo. Você ouviu e ouviu errado. Você que está acompanhando, se ouviu isso, ouviu também errado. Porque a Bíblia não diz isso, que Deus é pai de todo mundo. Deus, Ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz isso. Deus, Ele é pai daqueles que o temem, como está lá em João. Daqueles que confessam o Filho como Salvador. Aí a Bíblia diz que essas pessoas, elas não são mais criaturas de Deus. Elas saem da condição de criatura para a condição de filhos. E os privilégios bíblicos é somente para os filhos. Aí alguém vai dizer assim, não, então eu não quero seguir a um Deus que é assim, que é exclusivista. É um direito seu. Mas olha, todos os outros deuses estão mortos. O Deus da Bíblia está vivo.
o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele está vivo. E Ele diz assim: a oportunidade é dada para você, porque eu enviei o meu filho, diz a palavra, o meu filho Jesus, para que agora é todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crê no nome de Jesus. Quando você, que é criatura, porque todos são criaturas, mas nem todos são filhos, quando você diz assim no seu coração, e Deus conhece o seu coração, que é a sua mente, eu quero entregar a minha vida a Jesus, Deus ele diz para você: você agora não é mais criatura minha, agora você é filho, você é filha, e toda a herança que é concernente a Jesus, meu filho amado em quem me comprazo, essa herança é estendida a você também, porque a Bíblia declara que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso Deus encarnado, é o nosso Pai, é a manifestação visível daquilo que o homem não podia contemplar. Jesus é maravilhoso, e Ele diz: olha, eu quero tomar conta de sua vida, você só precisa confiar. E algumas pessoas ainda insistem em não confiar em Jesus. Se fosse apenas para morrer por nossa salvação, já estava de bom tamanho. Mas Deus é tão bom, que além de morrer por nossa salvação, enviando Jesus, nos dá uma armadura, a armadura de Deus, acampa anjos ao nosso redor, nos livra do mal, e nos ama com um amor que nos constrange. É por isso que eu não gosto, e sempre digo isso, eu faço questão de lembrar, eu não gosto da palavra apelo, porque quando utiliza essa palavra apelo, significa que tem um homem aqui, que está apelando para que você tome uma decisão, e a Bíblia não ensina isso. Eu não estou aqui para apelar para nada, eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Quem vai convencer não sou eu, é o Espírito Santo. É assim que Ele faz. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Jesus. Mais uma vez, falamos contigo, Senhor, porque reconhecemos que não há outro nome que importa receber louvor, honra, glória, majestade, reconhecimento, porque é o nome que está acima de todo nome, e é nesse nome que nós ministramos, é nesse nome que nós abençoamos, é nesse nome que somos sustentados, pois o Senhor mesmo disse que sem Ti nós não podemos fazer nada. É bem verdade, Senhor, que quando olhamos para a Tua palavra, encontramos recursos maravilhosos, que nos auxiliam nessa caminhada, Senhor, que declara que mesmo em meio às batalhas somos mais do que vencedores, mas não fazemos ideia da luta e da batalha espiritual que acontece à nossa volta. E tudo isso porque simplesmente o Senhor nos amou. Não encontrou nada de bom em nós, nada que pudesse chamar a sua atenção, mas simplesmente com um amor incondicional, enviou teu Filho Jesus para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mesmo assim, o que apenas é suficiente para nós, que é a morte e ressurreição de Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê, o Senhor nos ama tanto, que nos forneceu e nos fornece recursos, para que nessas batalhas, possamos viver na prática como mais do que vencedores. Então, Pai, exaltado seja o Teu santo nome, e te pedimos, Senhor, humildemente, como família, comprados com Teu sangue, nós te pedimos que o Senhor nos proteja, nos abençoe, enviando um exército de anjos para combater aquelas batalhas que nem imaginamos estão acontecendo no nosso meio. Envia os teus anjos, Senhor, e nos protege. E que haja, em nome de Jesus, diante dessa cobertura espiritual, dessa cobertura com exércitos de anjos,
que o teu Santo Espírito tenha livre acesso, enquanto os anjos batalham, o teu Santo Espírito tenha livre acesso nos corações daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para que possa ser uma noite de salvação, meu Deus. E cremos no poder e na ação do Espírito Santo, que somente o Senhor pode trazer esse convencimento àquele que não conhece a Jesus. Então, Pai, nós clamamos tudo isso na dependência do Espírito Santo e no maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.